Os irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 150, perdão, Salmo 150. Salmo de número 150, o tema do sermão dessa noite, ele é muito prático e muito fácil de ser compreendido. O tema do sermão é: louvemos ao Senhor. E reflete muito bem ao escrito desse salmo, ao que está relatado neste último salmo, o salmo de número 150. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento obras do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra, é viva e eficaz, e por si só, Senhor, ela atinge o objetivo a qual o Senhor quer para a vida do homem. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a tua palavra e entendê-la. E uma vez que entendê-la, Senhor, ela descendo ao nosso coração, possamos levá-la para a prática da nossa vida, Senhor, e aplicando-a todo dia em nossa vida, em todas as áreas, Senhor, para que teu nome, teu santo nome seja glorificado. Fale conosco nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, enfim, hoje chegamos ao último domingo do ano. Parece que foi ontem que nós estávamos falando as mesmas palavras. Enfim, chegou o último domingo de 2023. E nós estamos repetindo, então, no piscar de olhos. Enfim, chegou o último domingo de 2024. E quando nós olhamos para trás, talvez nós que estamos aqui presentes nessa noite, tenhamos sensações diferentes e distintas. Para alguns de nós, esse ano já vai tarde, está demorando muito para ir. Não deveria nem ter começado. Para outros, esse ano foi um ano espetacular que poderia até mesmo esticar um pouco. Poderia até ter mais alguns dias aí, porque foi um ano muito bom, muito próspero, um ano muito abençoado. Para outros foi um ano muito diferente, não aconteceu nada de bom, nada de ruim. Então, tanto faz quanto fez esse ano ir ou ficar. O certo é que todos nós temos motivos para olhar para trás e fazermos essa análise do ano que se passou. Agora, o fato, meus irmãos, independente de como seja o ano para você, ou como foi para você, se foi alegre, se foi triste, se ele foi nem cá nem lá, o fato é que todos nós temos motivos para louvar e adorar a Deus pelo ano que se passou, por esse ano de 2024. E temos ainda expectativas para louvar a Deus pelo ano que se aproxima, o ano de 2025. O salmista, ele nos ajuda a encarar um pouquinho essa realidade do que já foi para o que virá, nesses 6 versos em que ele louva a Deus com essa bela canção do Salmo 150. Este salmo, ele faz parte do livro 5 do Saltério dos Hebreus. Para quem não nos ouviu ainda, o livro de Salmos, originalmente, eles são 5 livros que foram juntados aqui na nossa versão, cabendo num livro só. E este Salmo 150, ele está no último livro, e ele faz parte, esse Salmo 150, também dos 5 salmos que nós chamamos de Salmos de Aleluia, que vai do 145 ao 150. Isso faz muita diferença quando nós temos essas questões técnicas ressaltadas, ou somos informados dela. Por quê? Porque nós vemos que o saltério, este caderno de cântico, eram os hinos que os judeus cantavam, eram os hinos que eles entoavam ao Senhor Deus. Eles têm uma didática. Eles começam falando da criação, depois eles falam dos livramentos e da provisão do Senhor para com o seu povo. Eles falam depois do estabelecimento do reino do povo do Senhor, o reino de Israel. Ele fala depois
por um breve momento, das vitórias que o Senhor deu sobre todos os inimigos, e por fim, o caderno de cânticos é fechado com louvor a Deus, com adoração ao Senhor. Por isso esse salmo ele termina com aleluia, assim como ele começa. Ele começa no verso 1 dizendo aleluia, e ele termina no verso 6 dizendo aleluia. É um momento de louvor a Deus. O salmista nos ajuda então a refletir e a louvar a Deus diante das circunstâncias. E talvez, conforme eu vou falando aqui, você vai tendo aí um flashback na sua cabeça, lembrando de todo o período desse ano, das coisas que aconteceram, das coisas boas que aconteceram, das coisas ruins que também aconteceram. Alguns tiveram perdas irreparáveis, outros tiveram acontecimentos fantásticos na vida. Como não dizer para uma família que ela não está alegre quando ela teve o nascimento de uma criança? Para essa família, esse ano foi maravilhoso, porque essa família foi presenteada com a vida. Mas para outros, esse ano foi um ano de luto, um ano de perda. Só que em tudo isso, meus irmãos, em tudo isso, nós vemos a mão de Deus regendo a nossa história. E vemos como nós acabamos de cantar, que Deus, Ele não desiste de nós. Que o Senhor, Ele anda conosco em todas as circunstâncias, nas boas e nas circunstâncias ruins. O Senhor sempre está conosco. E o salmista nos ajuda então, logo de cara, ele fala assim, como adorar o Senhor? Primeira coisa que ele nos ensina aqui, no lugar específico. Se você perceber no verso 1 do Salmo 150, ele diz, aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário. Então esta indicação do salmista é que Deus tem um local para ser adorado. O Senhor reservou para si um local para ser glorificado e para ser louvado, que é o seu santuário, que é a igreja física, como nós estamos vendo aqui. A funcionalidade de uma igreja não é para outra, senão para reunir os crentes, para que eles louvem a Deus, para que eles se alegrem no Senhor, para que eles compartilhem da comunhão dos santos, para que eles possam dizer, a semana foi difícil, o mês foi terrível, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até que Deus nos conduziu. O ano não foi como eu esperava, mas glória a Deus, porque o Senhor me faz chegar no final do ano de pé e firme para a glória dele. Essa é a funcionalidade da igreja. Mas há também uma segunda ideia do salmista aqui. A segunda ideia é de que o santuário de Deus são os próprios crentes. Então, onde é que nós temos que louvar a Deus? Com a nossa vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. Então, nós temos que louvar a Deus no seu santuário. A primeira ideia do salmista é essa, é o templo. É o templo construído para que o Senhor fosse louvado e exaltado. Então, o salmista aponta claramente para uma adoração comunitária, uma adoração na casa do Senhor de fato. É por isso que o Salmo 122, que nós lemos, diz isso: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o salmista sabia que aquele local era um local diferente, era um local reservado e exclusivo para louvar a Deus e bendizer o seu nome. Era ali que os judeus ofereciam as suas ofertas de sacrifício pelos seus pecados. Era ali que os judeus iam e glorificavam a Deus juntamente com as outras nações para ver a glória do Senhor, para presenciar a glória do Senhor no templo. Era ali que Deus falava com o seu povo. Então o Senhor convoca adorar, para que adoremos Ele no seu santuário. Portanto, irmãos, é muito provável que o salmista, nesse primeiro verso, esteja fazendo um convite aqui para que todos os seres humanos, assim como os anjos, os seres celestes, adorem a Deus no seu santuário. O santuário terreno, a igreja, tá? E o santuário espiritual, onde Deus está. E a palavra de Deus diz que os anjos se apresentam diante de Deus. Nós vemos em todas as partes da Escritura, por muitos momentos, os anjos adorando a Deus na sua presença, celebrando o seu santo nome. Então a primeira ideia é essa, casa do Senhor. E isso nos faz lembrar, meus irmãos, que o louvor a Deus, para Deus, o louvor é uma coisa só, tanto na igreja quanto na esfera celestial. O mesmo louvor que a igreja faz aqui é recebido por Deus,
assim como o mesmo louvor que os anjos efetuam na presença de Deus. Anjos e homens, todos são convocados a louvar a Deus. É por isso que quando eu e você, nós abrimos a boca para louvar ao Senhor, tem que sair de nós um som de adoração. Não importa se a sua voz é afinada, não importa se a sua voz é igual a minha, desafinada, não importa se você faz parte de um grupo musical ou se você não faz parte, todos nós temos que abrir a boca com um som de louvor a Deus. Por quê? O salmista vai nos ajudar a entender o porquê. Olha o que diz o verso 2 do Salmo: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua ruim grandeza. Então, o verso 12, o salmista apresenta os motivos de nós louvarmos a Deus. Então, primeiro, ele nos convoca para estar no seu santuário, na sua casa, na sua presença. Em segundo, ele diz os motivos que nós temos para louvar a Deus. Então, todo o instrumento que o salmista vai dizer nos próximos versos aqui, meus irmãos, apontam para essas razões que nós encontramos na Bíblia para louvar a Deus. E sem sombra de dúvidas, meus irmãos, esta apresentação do salmista para que eu e você adoremos a Deus, ela é justa e justificável. Adorar a Deus pelos seus poderosos feitos. Talvez se nós fôssemos abrir esse momento agora, parássemos a pregação aqui agora, colocássemos o microfone aqui, falássemos assim: todos vocês são convidados para expressar essa noite os poderosos feitos do Senhor em sua vida. Eu creio que nós amanheceríamos aqui na igreja. Porque cada um de nós ia ter um monte de coisa para falar. Mas um monte de coisa para falar. Em todos esses meses que se passaram, faltando aí apenas poucos dias para o novo ano, quantas coisas o Senhor fez? Quantos atos poderosos do Senhor foram efetuados na minha vida, na sua vida, na vida de familiares ou pessoas que vocês conhecem? Quantas coisas o Senhor já fez? O salmista diz: adoro pelos seus feitos poderosos. E quando o salmista está dizendo isso aqui, irmãos, ele está pedindo para que o adorador, para que o povo faça um exercício mental. Ele nos convoca para um exercício mental. Aqui no texto, os judeus deveriam lembrar que eles ficaram cativos no Egito durante 430 anos, trabalhando como escravos, sofrendo, sem privacidade, sem liberdade, comendo aquilo que lhes dava, trabalhando praticamente sem ter um salário justo. E o Senhor nos libertou da mão de Faraó. Depois caminharam no deserto 40 anos. E diz a palavra de Deus que Deus os sustentou. Os sapatos dos seus pés não diminuíram, não se desgastavam, não faltou a eles nem nada material, seja de vestes, comida ou questões higiênicas. O Senhor providenciou tudo para eles. Quando não tinha água potável, o Senhor fez águas amargas se tornaram doces para eles beberem. O Senhor enviou carne a eles. O Senhor enviou pão do céu para que eles comessem. Eles deveriam se lembrar desses feitos poderosos do Senhor. Eles deveriam lembrar que eles não eram um povo de guerra, eles eram um povo escravo. E quando as nações vizinhas vieram guerrear contra o povo de Israel, o povo pagano, Deus deu vitória ao povo de Israel em todas as guerras. Eles deveriam lembrar que Deus fez deles a nação mais poderosa do mundo antigo, do período do reinado, vencendo Egito, vencendo a Filístia, vencendo todas as cidades vizinhas, Babilônia e por aí vai. Eles deveriam se lembrar dos atos poderosos do Senhor. O salmista nos convoca: faça um exercício mental, lembre-se do que o Senhor já fez. Será que nós não paramos para meditar o quanto o Senhor já fez na nossa vida? Ou melhor, se nós fizermos um exercício mental, nós vamos ver que não era para nós estarmos aqui. Não era para nós estarmos aqui nessa noite falando das grandezas do nosso Deus. Então o salmista diz: celebre pelos seus atos poderosos. Mas ele continua dizendo: louvai consoante a sua ruim grandeza.
Meus irmãos, o povo de Israel enfrentou reinados grandes, reis com nomes grandes no mundo antigo, de deuses que eram temidos por todas as nações vizinhas, como Dagon, Moab, como Baal, Acera e tantos outros deuses. E o Senhor tornou todos os grandes pequenos diante de Israel. Fez o nome de Israel se sobressair. Fez de Davi um pastor de ovelhas, um grande rei temido no mundo antigo. Fez do seu filho Salomão, que não era ninguém, pelo contrário, era o filho da mulher com que Davi pecou contra Deus, e Deus fez de Salomão o homem mais sábio de todo o mundo, cuja sua sabedoria, diz a palavra de Deus, não teve ninguém antes e nem depois dele. Deus esmagou os grandes reis que perseguiam o povo de Deus e fez Israel grande. Então o povo de Israel deveria lembrar da grandeza de Deus. Quem era o seu Deus? Era o soberano Senhor, o grande Deus de Israel. Irmãos, não podemos nos esquecer de quem nós servimos. Nós não servimos um objeto inanimado que não pode se comunicar conosco. Nós não servimos um espírito perdido no mundo invisível, que não pode sentir as nossas dores. Nós não servimos alguém que não possa resolver um problema na nossa vida, seja pequeno ou seja grande. Nós não servimos alguém que é vencido pela morte. O nosso Senhor, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é soberano sobre todas as coisas, e nem a morte foi capaz de vencê-lo, nem o diabo foi capaz de superá-lo, nem todos os poderes do mal são capazes de superar o nosso Deus, porque Ele é grande. Por isso, meus irmãos, o louvor que deve sair da nossa boca é: só tu és grande, só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. E o salmista então continua nessa sua entoada de louvor, dizendo que nós devemos louvar a Deus pelos seus atos, pela providência do Senhor, pela sua preservação. Deus os preservou, irmãos. Se vocês estudarem a história do povo de Deus, do mundo antigo até os dias de hoje, nós vamos um milagre. O fato de hoje você estar sentado no banco de uma igreja é um milagre de Deus. Deus nos preservou, porque a igreja foi perseguida, ela foi quase que dizimada por aqueles que a perseguiram, mas o Senhor a sustentou. O Senhor tem guardado o seu povo. O Senhor não tem permitido que nenhum perverso toque um fio de cabelo da nossa cabeça. O Senhor não tem permitido que nada, absolutamente nada, toque em um dos filhos do Senhor sem a sua permissão. Deus tem nos guardado. E saiba você, nada, absolutamente nada acontecerá conosco sem que Deus permita. E se Ele permitir, tem os seus propósitos estabelecidos dentro da sua providência e dentro da sua preservação do seu povo. Por isso, louvemos a Deus, glorifiquemos o seu nome, porque Deus é bom e cheio de misericórdia. O salmista continua ainda na parte final do seu texto, agora que ele já disse aonde é que nós temos que adorar, o porquê que nós temos que adorar. Ele diz como devemos adorar e por quem devemos adorar. Versos 3 a 6, ele diz isso: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louva ao Senhor. Bom, agora o salmista diz: todo instrumento concebível deve ser usado na adoração ao Senhor. Não existe um instrumento que não deve ser usado na adoração ao Senhor. Cordas, percussão, sopro e por aí vai. Todo instrumento usado pelo Senhor é louvado. Chegou um certo ponto do período da igreja em que nós erramos. Nós precisamos fazer essa consideração de que nós erramos. Nós atribuímos alguns instrumentos como sendo do diabo, como não sendo de Deus. A guitarra, a bateria, o instrumento de percussão. Durante muito tempo isso ficou afastado da igreja, porque nós colocamos: não, isso não é de Deus, isso não tem
não pode ser usado no louvor a Deus. O salmista diz: todo instrumento deve ser usado, seja ele de sopro, de cordas ou de percussão. Todo instrumento deve ser usado para louvar a Deus e ser usado no culto de adoração ao Senhor. Note que o salmista ele traz aqui alguns instrumentos que eram específicos da região, que eram específicos da comunidade dos judeus. A trombeta, o antigo chifre de carneiro que eles entoavam, que é usado muito pelos peões aí nos sertões do Brasil, que é o chifre de carneiro. Esses instrumentos então eram usados para o louvor coletivo, mas eram também usados dentro do templo para a chamada do louvor a Deus. Bom, com isso, meus irmãos, sabe o que o salmista está dizendo? A orquestra está formada, está pronta a orquestra, com instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, todos os instrumentos reunidos, a orquestra está formada. Com isso, meus irmãos, os adoradores devem então fazer o quê? Se dedicar com os instrumentos para louvar ao Senhor. Devem se esmerar no instrumento a qual Deus confiou em sua mão para louvar ao Senhor, para render glória ao Senhor, Deus poderoso. Meus irmãos, é fato que nós precisamos aqui fazer uma ressalva, né? Que, no entanto, meros instrumentos, ou por melhor que sejam os instrumentos, por mais afinados que sejam, por mais belos que sejam os instrumentos, as danças, por mais que viáveis que elas sejam, dependendo do culto, só são aceitáveis, meus irmãos, se dentro dessa esfera do uso do instrumento, de tudo aquilo que o salmista fala, se isso for expressar adoração ao Senhor. Deus não recebe, não receberá um louvor que esteja recheado de antropocentrismo, ou seja, em que o homem é o centro do louvor. Não. Deus não aceitará nenhum tipo de louvor em que esteja o egocentrismo. Eu vou e me apresento porque eu quero ver as pessoas ouvindo a minha voz, ouvindo o instrumento que eu toco muito bem. O Senhor não quer nenhuma estrela na sua igreja. O Senhor não precisa de nenhum popstar na sua igreja. O Senhor não precisa de que ninguém apareça mais do que Ele aqui na sua igreja. Mas, quando eu e você pegamos um instrumento, consagramos ao Senhor e se dedicamos para apresentar a Ele, meus irmãos, há uma adoração que começa aqui na terra e se estende no céu, porque o louvor chega até a presença de Deus, chega até o trono do nosso Senhor e Ele recebe para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O salmo termina, meus irmãos, agora com o coro reunido. O versículo final deste salmo, que convida tudo que tem fôlego, todos que têm fôlego, aponta não só apenas agora para os sacerdotes e levitas, que eram responsáveis pelo coro, pelo louvor. Dentre os levitas, tinha os levitas que eram cantores. Agora, o salmista diz, não só mais levitas, não só mais os cantores, mas toda a congregação, todas as criaturas, no tempo e no espaço, que tenham fôlego, que tenham vida, louvem ao Senhor, abram a sua boca e louvem ao Senhor. Há alguns que dizem assim que convocação também é para os animais, né? Porque quando os animais expressam um som, eles estão louvando a Deus pela vida que Deus deu. Se é ou não é, mas faz muito sentido, né? Quando a gente vê aqueles passarinhos bonitos cantando, aquelas melodias tão fantásticas, não tem como você não dizer, está louvando a Deus. Não tem como você não glorificar a Deus quando vê o canto dos pássaros, ou ver o ritmo de cada um dos seres viventes do mundo animal. O fato, meus irmãos, é que Deus convoca todos, sem exceção nenhuma, para louvarem ao Senhor. E este imperativo é um imperativo, o Senhor está dando uma ordem, louvo. Este imperativo, meus irmãos, no final do saltério, tem um eco que começa aqui no saltério, mas ele se estende por toda a Escritura, chegando ao livro de Apocalipse.
Quando você abre lá no Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, você vai se deparar com isso, com esta frase, com esse escrito de João, dizendo assim: então eu vi toda criatura no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles existe, cantando, aquele que se assenta no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, e a glória, e o poder, para sempre. O livro do Apocalipse termina com toda a criatura louvando ao Senhor, tudo que tem fôlego louvando ao Senhor, exatamente o que o salmista está dizendo aqui no verso 6. Tudo o que tem fôlego louva ao Senhor. É o que está acontecendo na visão de João, na Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra. Meus irmãos, este salmo, ele é conclusivo e ele termina com um rápido louve ao Senhor, que aleluia. O aleluia é louvar ao Senhor, significa louvar ao Senhor. Halel, né? Os salmos de Halel, aleluia. Louve ao Senhor. São duas palavras que contêm o aleluia. Halel, louvor, e Yah, que significa aponta para a pessoa de Deus, ou Javé. Louvem ao Senhor. O salmo começa assim: louvem ao Senhor. E o salmo termina: louvem ao Senhor. Que bênção, meus irmãos, quando nós entendemos que devemos louvar ao Senhor. E não importa as circunstâncias. Não importa se o nosso ano foi bom. Não importa se o nosso ano foi mais ou menos. E não importa se esse ano foi tão ruim. Importa que você saiba reconhecer que de janeiro até o dia 31 de dezembro, ou do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, Deus foi contigo. O Senhor te segurou nas suas mãos. O Senhor te amparou no momento mais difícil da sua vida nesse ano. Faça um exercício de memória e veja como Deus te sustentou, como Deus te amparou naquele dia em que as lágrimas não eram suficientes, em que palavras não te consolavam, mas foi a mão do Senhor. Foi Deus com o seu grande amor que te sustentou pela tua mão e te disse: meu filho, minha filha, eu sou contigo. E é Ele que tem te sustentado até o dia de hoje, até esta noite, porque Deus ouviu o seu louvor, Deus ouviu a sua adoração, e é por isso que nessa noite Ele te convoca: adore a Deus, ame ao Senhor, louve a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, concluindo, nós não podemos ler o livro de Salmos como era lido outrora, antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus era visto como um caderno de cânticos. Nós precisamos ver esse livro de Salmos também como um livro profético, como um livro que fala da pessoa bendita de Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele dizia que esse salmo, lá no latim, o Christi Cantare Salmo, ele dizia que isso era ele é o cantor dos salmos. Ele quem? Jesus é o cantor dos salmos. Para Agostinho, quem está cantando nesses salmos é Jesus, o Filho bendito de Deus. É Ele quem está cantando. Porque vejam só que interessante, em ocasiões de peregrinação, Jesus cantou esses salmos. Na Páscoa, Jesus cantou salmos, possivelmente o Salmo 119. Durante a lavagem dos pés, Jesus cita o Salmo 41. Jesus na cruz, ele cita o Salmo 22. E já nos seus momentos finais, quando ele está para entregar a sua vida, ele usa o Salmo 31, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vejam só, o cantor dos salmos, ele colocou os salmos em aplicação à sua vida durante todo o período da sua vida. Jesus é o verdadeiro cantor dos salmos. Os salmos de adoração, meus irmãos, existem para que eu e você lembremos das mãos fortes do Senhor, para que lembremos que, como nós vemos na liturgia, que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos redimir, para nos tirar de uma situação desesperadora, de uma situação de morte eterna, e escrever o nosso nome no livro da vida. Os salmos nos lembram que Deus é o verdadeiro juiz, o juiz justo, que Ele é o justo, da qual o Senhor se agrada, cuja estação, cuja folha dá na estação certa. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. É Ele
quem deve ser adorado. É Ele que é a sabedoria, a palavra que ilumina os nossos pés e clareia o nosso caminho. É Ele que nos proporciona alegria para estarmos na sua presença. Meus irmãos, os Salmos nos convidam então para que nós, em vida, enquanto a nossa vida aqui na terra, façamos algo que será completado, ou será completo, melhor dizendo, daqui a alguns instantes dentro do relógio de Deus. Eu te convido a abrir Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 7, porque a adoração completar-se-á no dia em que o Senhor nos levar para a nova Jerusalém, para a cidade eterna, e lá, meus irmãos, nós estaremos diante daquele que vive e reina para todo sempre, para a verdadeira e genuína e completa adoração. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o povo e o poder são de nosso Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, Apocalipse nos narra que um dia a igreja do Senhor, todos aqueles que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, comparecerão diante daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Grande é o nosso Deus, digno de louvor, digno de ser adorado, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o último adversário, que é a morte. E por isso, meus irmãos, Ele nos providenciou este momento maravilhoso de estar na sua presença na eternidade, louvando a Ele por séculos e séculos e por toda a eternidade. Finalizo, convido o nosso grupo musical aqui na frente, nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Finalizo você nessa noite a te convidar para um exercício de memória e relembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por sua vida neste ano. Esta canção nos ajuda também a pensar nisso, em nos lembrar que Deus nos sustentou até aqui. E Ele continuará nos sustentando no ano de 2025. Sabe por quê? Porque o Deus de 2025 não mudou. Ele continua sendo Deus de 2024, de 2023, de 2022, de 2000, de 1980, de 74. Continua sendo o Deus eterno. Aquele Deus que te deu a vida, que te sustentou, que te guardou e que escreveu o seu nome num livro que ninguém pode tirar. É Ele nessa noite que te convida dizendo: filho, filha, venha me adorar. Louvemos ao Senhor. Ficamos de pé. Eu te agradeço.
graças te damos, ó Pai, por essa noite, graças te damos pela tua palavra, falada aos nossos corações. Graças te damos por este ano de 2024, que o Senhor nos sustentou, nos amparou, nos protegeu, e esteve conosco, Senhor, em todos os momentos, nos amparando, Senhor. Muito obrigado, a Deus, pela tua grandeza, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor, que excede todo o entendimento humano. Leva-nos em paz os nossos lares, nos guardando debaixo da tua proteção e graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.